Para quem não me conhece, eu sou o professor José Carlos Galo. Para vocês terem ideia, eu sou um personal trainer raiz, onde não tinha personal, a gente começou, e o personal ele surge na década de 80, com os artistas hollywoodianos que procuravam um treinador pessoal para poder fazer eles entrarem em forma para fazer o filme. E aí foi trazido para cá, para o Brasil, ou para todas as partes, o personal trainer. Então, eu fui um dos precursores de personal. Eu sou um personal raiz. E, diante disso tudo, da minha vida, das minhas experiências, dos meus estudos, das minhas pesquisas, eu construí o método peso. O método peso é uma das metodologias do Instituto Galo Personal, onde nós formamos personagens de extrema qualidade, que têm sucesso e que já ganham mais, mas muito mais do que 30, 40 mil reais por mês. Parece um absurdo para alguns aí, como o próprio Menandro falou, porque vocês estão numa bolha. Eu também cobrei por hora-aula no início da minha carreira, até o dia que chegou uma aluna para mim e pediu para emagrecer 15 quilos. E eu vou contar essa história para vocês. Mas antes, olha aí na tela, diretor. Imaginem vocês um método, se você tivesse nas mãos, um método que emagrecesse qualquer pessoa de forma ultra rápida, em média 300 a 500 gramas por dia, e ao final de 14 dias, uma média de 6 a 9 quilos. Quanto que você acha que valeria esse programa? Por quanto você venderia isso? Então, é exatamente esse o método que eu vou ensinar para vocês. E é por isso que, no decorrer da nossa exposição, vocês vão ver depoimentos de pessoas que também duvidavam, que viviam na mesma bolha de hora-aula, de atividade física. Então, a ideia é mostrar para vocês um outro modelo de personal que tem sucesso, reconhecimento profissional, financeiro, onde os alunos correm atrás, porque o teu aluno, ele quer resultado. E se você consegue dar esse resultado que ele quer em um tempo mais rápido, ele vai fechar com você, ok? Então, o nosso método chama peso, que é Programa de Emagrecimento Saudável Orientado. Por que eu coloquei esse nome? Porque não usa suplemento, não usa remédio, é exatamente, por definição, uma reprogramação que corrige e restabelece os padrões de normalidades através de uma combinação ajustada e quantificada entre o exercício físico e a orientação alimentar. Eu fiz questão de colocar aqui uma orientação alimentar, porque não é dieta, porque como orientação alimentar, qualquer profissional da área de saúde, assim como nós, podemos colocar, E transformando o organismo numa máquina de queimar gordura. Exatamente. E por isso que essa foi uma aluna que me fez pensar a forma de vender o meu conhecimento. Porque o que a gente vende é conhecimento. Se você tem conhecimento, você tem autoridade, se você tem a metodologia e que tem certeza que vai dar resultado, você dá seu preço com segurança. Agora, quando você não garante o resultado, você fica com medo de dar o preço. Então, essa aluna me fez a seguinte pergunta: professor, eu preciso emagrecer 15 quilos, porque irei casar, ganhei um vestido da minha tia e preciso entrar no vestido. Essa é a pessoa que me autorizou a usar a imagem dela. Perguntei, quando será o casamento? Porque a partir daí eu teria que me programar o número de sessões e semanas para poder ajustar. Ela me disse, daqui a 3 meses, você consegue? Eu respondi, sim, consigo, porque eu já tinha
outros clientes que eu emagreci também muito mais rápido do que isso. Aí foi que, nesse momento, exatamente do jeito que ela falou, que eu percebi que eu nunca mais iria cobrar a hora-aula, e sim por resultado, porque eu tinha um método que garantia, me dava certeza. Então, ela disse assim, você garante, se você conseguir me emagrecer, eu te pago o que você quiser. E esse programa, o nosso método peso, em apenas 28 sessões de treinamento, eu cobrei apenas R$10.000 e eu fiz ela entrar no vestido, ela entrou na igreja, todo mundo impressionado como ela... Aí eu pergunto para você, isso aqui é sonho. Quanto é que valia esse sonho para ela? Se eu tivesse cobrado mais, ela me pagaria mais. Então, é disso que se trata o nosso workshop. Você também pode. E nós vamos levar. Não é simplesmente um curso. Nós vamos transformar cada um de vocês num especialista em emagrecimento, de uma forma onde que você vai aprender a captar cliente, vai aprender a vender para o cliente, vai aprender a fidelizar o cliente e vai ter a certeza do resultado através do método que a gente vai ensinar. Até o final, aí você já viu o Menandro falando, ele que vai ensinar os primeiros passos. Ele já deu uma colher de chá para vocês terem uma ideia que esse mercado é enorme. Porque muitos duvidam, porque cobram por hora aula. Eu cobro 25, ninguém quer pagar, porque você não tem o que oferecer. Você garante o resultado? Você trabalha em cima de metas, etapas de treinamento, tem uma metodologia que resolve? Se você só dá a companhia, aí 2, 3 vezes, não obedece os princípios científicos. Então, as 3 primeiras dúvidas e medos que eu tive quando eu saí da faculdade, que você também teve, todos vocês que estão aí, e é por isso que eu digo, já pensei igual a vocês. Essas 3 principais. A primeira, o medo, será que eu vou conseguir cliente para me sustentar ou para pagar minhas dívidas? O segundo medo, será que eu vou conseguir convencer o cliente por um programa de treinamento com esse valor? E o terceiro medo, será que eu vou conseguir dar resultado que eu prometi? Então, esses 3 medos estão na sua cabeça. Por quê? Porque a faculdade não lhe ensinou como captar o cliente, como vender para o cliente, e muito menos te ensinou como fazer treinamentos que garantem o resultado. E é jogado no mercado de trabalho simplesmente sem saber o que fazer. Esses medos vão acabar hoje. O método, ele já resgatou a vida de vários profissionais. Eu já tenho mais de 1.600 profissionais que já atuam no método, que estão muito bem. E que no decorrer de nossa apresentação, vocês vão ver alguns depoimentos. Porque eu vou ensinar também, qualquer um de vocês, que também, nesse momento, está duvidando. Mas eu vou mostrar fisiologicamente o que acontece. A partir de agora, eu quero que você preste muita atenção. Pegue um caderno, pegue uma caneta e vamos começar a anotar. Observe nesse slide, através de uma enquete do IBGE em 2019, olha o que está acontecendo com o Brasil. 52,5% de todos os adultos brasileiros estão acima do peso. Desses 52,5%, mais da metade da população, nós temos 58 mulheres por cento, 49 homens. Criança, 33,5%, as crianças de 5 a 8, 9 anos. E dessas crianças, menores de que 5 anos, 7,3%. Ou seja, são mais de 96 milhões de possibilidades diariamente que você pode fazer presencial ou online, como eu estou mostrando para vocês e como eu vou mostrar. Você já viu coisa do tipo,
Primeiro, para emagrecer é só fazer dieta. Treinar apenas 15 minutos por dia com alta intensidade emagrece. Treinar em alta intensidade, que vai gerar o efeito EPOC e vai fazer o organismo queimar gordura 48 horas. O HIIT emagrece. Fazer jejum intermitente emagrece. Cada um desses itens faz com que a maioria dos profissionais acredite numa mentira. Pelo conceito de emagrecimento, que nós vamos ver, pelo Pollock, pelo Iurras, pelo Schultz, grandes pesquisadores na área de emagrecimento, emagrecimento é perder gordura e manter ou aumentar a massa magra. O nosso corpo é formado por 4 componentes. O componente gordo, o componente residual, o componente muscular e o componente ósseo. Desses 4 componentes, o componente gordo guarda a energia que a gente não gasta. E os outros 3 componentes, que é chamado de massa corporal magra, é o que faz o nosso corpo gastar energia. Se a gente perde esses componentes magros, a gente não gasta energia, sobra energia e vai no componente gordo. Então, quando me dizem só fazer dieta emagrece, impossível. Porque como me diga uma dieta, só fazendo a dieta, que você não faz exercício e sua massa muscular cresce. Já começou a pensar que é conversa? Aí dizer, treinar 15 minutos por dia com alta intensidade emagrece. Ora, nós vamos ver as intensidades que utilizam e os substratos energéticos. Alta intensidade, você vai utilizar glicose ou glicogênio, ou proteose, ou proteína. E para queimar gordura, a intensidade, vocês vão ver que é 42% a 56% da reserva. Mas eu vou com calma. Aí tem assim, esse também é bom. Treinar alta intensidade vai gerar um EPOC, que é consumo de oxigênio pós-esforço. E vai fazer o organismo queimar gordura 48 horas. Quem quer emagrecer, gente, é uma pessoa que já treina há muito tempo? Claro que não. Geralmente é sedentário. Aquelas pessoas que engordaram e que o médico mandou para lá para poder emagrecer, ou essa pessoa tomou a atitude de emagrecer porque já está doente, não toma alguns remédios, precisa emagrecer. Então, você vai colocar uma pessoa... Pronto, vamos fazer o seguinte. Eu sei que a maioria de vocês deve ter mãe ou pai, ou a pessoa mais querida. Você seria capaz de colocar a mãe ou o pai de vocês que sem faz atividade física, fazer um trabalho em alta intensidade? Por aí você tem que começar a pensar. A mãe dos outros vocês colocam, os pais dos outros você coloca, mas o seu você não vai colocar. Então, por quê? Corre risco. Você não sabe quanto é o volume de oxigênio. Ela não é treinada. A frequência cardíaca é aumentada. Você não sabe como está funcionando o organismo dessa pessoa. E aí vem o treinamento intervalado de alta intensidade emagrece. O que se fala, o que se pensa que é emagrecer é gastar calorias. Não é bem assim. A primeira coisa, e o jejum, essa é a pior de todas. Jejum intermitente emagrece. Olha, você passa 7 a 8 horas dormindo. O seu corpo gastando energia no metabolismo basal para refazer as células, reestruturar o organismo. Aí de manhã você não come nada e vai treinar. Você acha que seu corpo vai queimar gordura? Não vai, porque eu vou dar uma revisãozinha para vocês. Lembra que você aprendeu na faculdade sobre o ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs faz o quê? Simplesmente pega os macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, converte em glicose, ácido graxo e aminoácido, entra no ciclo de Krebs com a presença do oxigênio, gira esse ciclo para gerar ATP para contrair e relaxar. Ok? Não é assim? Resumidamente. Então, para se girar, olha o que eu vou falar para você. Para girar o ciclo de Krebs, eu preciso de uma reserva de glicose. Por quê? Porque para a glicose entrar na célula, ela precisa da insulina.
né? Então, a insulina dá informação para a célula para que o GLUT4 vá até a membrana e dê a passagem para a glicose. Essa glicose, revisando por vocês, ela vai receber um fosfato ao sexto carbono, para lembrar para vocês que qual a fórmula da glicose? Vamos lá? C6H12O6. Então, é acrescentado um fosfato para poder ela não retornar essa glicose para fora da célula. Lá dentro da célula, ela precisa entrar na mitocôndria, onde vai acontecer o ciclo de Krebs. Então, para entrar na mitocôndria, essa glicose 6-fosfato é convertida em piruvato, entrando na mitocôndria. Agora, não entrou no ciclo de Krebs ainda. Para entrar no ciclo de Krebs e começar a gerar o ciclo de Krebs, esse piruvato é convertido em acetil-CoA e aí começa a brincadeira. Agora, você vai a noite toda gastando energia. Quando você acorda, os tanques de glicogênio muscular estão exauridos. O seu cérebro, que é um consumidor de glicose absurda, já consumiu a reserva do fígado, né? O glicogênio hepático. E aí você vai correr, ou vai andar, ou vai fazer o que for, um HIIT, ou o que for, você vai perder a massa magra, o tecido muscular, porque você não tem como girar o ciclo de Krebs na presença do oxigênio para queimar gordura. E o HIIT é um trabalho intervalado de alta intensidade. É via anaeróbia lática. A gordura só queima na presença de oxigênio. E eu coloquei, será que é fácil assim? Não é. Dietas de baixas calorias, segundo Anita Bin, e são as palavras dela, uma dieta de baixa caloria pode levar ao aumento da produção do hormônio do estresse, cortisol. O cortisol, combinado com exercício intenso, pode aumentar a perda de massa muscular, estimulando a oxidação de proteína. Entenda, massa muscular. Né? E ela continua. O cortisol também reduz a produção de testosterona. Por que reduz? Na realidade é o seguinte, o hormônio, para ter função, ele tem que se ligar a um receptor, ok? E os mesmos receptores de testosterona é o mesmo de cortisol. Se o cortisol tiver maior concentração na corrente sanguínea do que a testosterona, o receptor vai se ligar mais a quê? Cortisol. E a mensagem que tem o cortisol é fazer proteólise, ou seja, vai reduzir o processo de queima de gordura e vai utilizar a massa muscular como fonte energética. Então, portanto, para minimizar essa perda de tecido magro, é importante evitar a redução drástica de calorias. Tá certo? Esse já vai, só estou justificando o que você ouve falar na mídia, né? O objetivo do programa, de um programa de emagrecimento, preste atenção se não é isso, reduzir percentual de gordura. Gordura ninguém quer. Manter a massa muscular, evitando a perda de músculo. Músculo gasta energia. Manter a força muscular. Manter os níveis de energia, evitar a redução significativa da taxa metabólica basal. Se você tiver um método que faz tudo isso, vocês vão ganhar muito dinheiro. Pode ter certeza. E eu vou dizer um negócio para vocês. Vocês ficando aqui aprendendo o método, pode ter certeza, nem que você não queira, eu vou fazer vocês ganharem dinheiro. Assim como eu fiz vários profissionais. Porque eu aprendi e ensino para eles. Uma coisa que é um erro comum, que a faculdade ensina a gente, que a atividade física é a mesma coisa que exercício físico. Não é. Atividade física é qualquer movimento produzido pelos músculos esqueléticos que resultam num gasto acima dos níveis basais. Ou seja, qualquer coisa, se eu me mexer, musculação, HIIT, crossfit, corrida, bicicleta, fazer o que for, está gastando mais energia do que quando você está dormindo. Isso é atividade física. Porém, eu preciso mostrar que, para ser exercício físico, e aí é que você vai fazer sentido para você, na sua cabeça. Para ser exercício físico
e para provocar mudanças no organismo, a gente precisa modular o exercício físico. Ele precisa ter 6 componentes. Modalidade, se é aeróbia ou se é força. O gasto calórico, quantas calorias vai gastar? Mas não é qualquer calorias. Se eu estou pensando no emagrecimento, é gastar calorias em forma de gordura. Qual a intensidade que eu tenho que dar num treinamento aeróbio para queimar gordura? Qual a frequência semanal? Qual a duração da sessão inicial? E como vai ser essa progressão? Tudo isso é colocado no guideline, no guia de prescrição e avaliação do American College. Se você não modula o treinamento aqui, eu vou gastar calorias em forma de gordura. Como eu sei que a gordura ela só queima na presença do oxigênio, a modalidade é aeróbia. A intensidade, eu tenho que fazer um teste aeróbio, um VO2, e trabalhar 42% a 56% da reserva. Então, na prática, a gente tem que ver o conceito de emagrecimento, que diz: o emagrecimento é caracterizado por alterações que refletem em um aumento da fração de tecidos livres de gordura, massa corporal magra, como eu já expliquei, né? E uma diminuição do conteúdo total de gordura, perder gordura. E que é esse resumo: manter ou ganhar massa muscular, que é tecido ativo, que faz o corpo gastar mais energia, e queimar gordura. O componente gordo, eu tenho que fazer uma modulação de exercício para perder gordura. E também tenho que fazer uma nova programação para manter ou aumentar o componente magro. Está fazendo sentido? Preste atenção. O corpo fracionado em 4 componentes, é como eu falei, ó: massa gorda e os outros 3, massa muscular, resíduo e massa óssea. Eu não posso perder massa muscular, resíduo e massa óssea, porque são tecidos ativos e que gastam energia. Se eu perco esse tecido ativo, o meu corpo passa a não gastar tanta energia, sobra energia, mecanismo de defesa vai para o componente gordo. Então, eu tenho que saber uma forma de tirar a gordura do componente gordo e aumentar o componente magro. E aí, pensando nisso, como é que eu comecei a construir? Eu tenho que estudar o componente gordo. Como é que eu provoco alterações no componente gordo? E aí eu fui perceber, estudando, que existe dois tipos de gordura. A gordura branca, a que armazena e que tem poucas mitocôndrias, e a gordura marrom, que é metabolicamente ativa. É essa gordura que é mais utilizada. E o que mais eu descobri foi que existe um hormônio que não é produzido por glândula, mas sim pela contração muscular moderada, que se chama irisina. E você sabe o que é que faz a irisina? Converte a gordura branca que armazena em gordura marrom. Isso só acontece quando você faz atividade ou exercício físico aeróbio de moderada intensidade, senão não produz irisina. E aqui é que começa toda a chave. Se eu tenho gordura, olha aqui, gordura branca, poucas mitocôndrias e um reservatório enorme de triacilglicerol triglicerídeo. Então, se eu aumento o número de mitocôndrias, vira usina para tirar toda essa gordura. Lembra? Ciclo de Krebs, pelo processo de beta-oxidação. Então, assim, irisina, ela vai converter e vai aumentando quando eu faço cada vez mais contrações moderadas. Aqui é o que fala. Sabemos que o exercício físico de intensidade moderada é a forma fundamental para estimular os músculos a produzir irisina. Tem alimentos também à base de ácido ursólico, que também estimula a produção de irisina. E no método que eu vou apresentar para vocês, eu vou mostrar como aumentar a irisina tanto com alimentação quanto com o exercício físico. E aí, as vias metabólicas, que você aprende também na faculdade, como eu aprendi. A via anaeróbia alática, que é rápida,
que dura de 0 a 3 segundos. O substrato é creatina sem oxigênio. Ó, aqui a gente já sabe, uma atividade ou um exercício de alta intensidade, força pura, potência, velocidade. Então, quando quebra do trifosfato de adenosina, quebram a ligação de uma adenosina com fosfato, gera energia. E o substrato energético, né, que para refazer essa ATP é a creatina. Então, quando perguntam para mim, professor, para hipertrofiar, eu preciso consumir creatina? Eu digo, a resposta é: se você quer melhorar a sua força pura, sim. Se quer melhorar a velocidade, sim. Mas se você quer crescer músculo no tipo de miofibrilar ou tensional, não. Está vendo? É só saber o substrato. A segunda via é a anaeróbia lática. Essa é a via que nós vamos trabalhar para construir músculo. De 4 a 50 segundos de duração, a glicose é o substrato sem oxigênio. Agora, quando eu for fazer um trabalho aeróbio, lembra? Paraírisina, de atividade moderada, para produzir, ou seja, queimar mais gordura na via que tem que ter um oxigênio. Então, aqui nós temos 3 substratos na via aeróbia. Nós temos a glicose, a gordura e a proteína. Proteína e glicose é alta intensidade. Entenda, HIIT, CrossFit, né? Alta intensidade, 15 minutos, tudo isso é via anaeróbia lática ou alática. Então, quando eu faço um treinamento aeróbio, eu tenho que buscar qual a intensidade que eu estou utilizando gordura. E aí nós temos o que o Colégio Americano dá para a gente de mão beijada. Zonas aeróbias de treinamento. Zona aeróbia regenerativa, para iniciantes, grupos especiais ou após afastamento de um treino ou treino exaustivo. Você vê o jogador está fazendo regenerativo. Já ouviram falar isso, né? Zona aeróbia lipolítica, lipogordura lítica de quebra. Então, melhora o condicionamento e programas de emagrecimento. E a zona glicolítica, que usa a glicose como fonte energética. O que interessa para a gente no componente gordo é essa aqui. Aí você pode estar me perguntando, mas Galo, como é que a gente sabe, como é que a gente vai achar qual é essa zona lipolítica, né? Tem mais outras zonas, né? Essa zona glicolítica é para aumentar a performance. Iniciante não deve fazer nessa zona. Aí tem a zona anaeróbia, né, e que também não é para queimar gordura. Aí você vê, então, qual é? Aí nós temos aqui, ó, e de 42% a 56% da reserva do VO2 é a zona lipolítica, ou de 60% a 70% da frequência cardíaca máxima. Aqui é da reserva e aqui é da máxima. O que é frequência cardíaca de reserva? É a frequência máxima menos a frequência de repouso. Tá certo? Então, colocando na prática, como seria, utilizando os 6 componentes? Modalidade aeróbia. Aí tem gasto calórico em forma de gordura. Para ser em forma de gordura, quantas calorias inicialmente? Tem que se calcular isso. 364 para uma pessoa de 84 quilos. A intensidade para queimar gordura, 50% da reserva do VO2 ou da reserva da frequência cardíaca. A duração, com a intensidade e com o gasto calórico inicial, acha a duração de 46 minutos. E aí a frequência semanal, ó, de 5 a 7 vezes por semana. Eu estou falando ciência e emagrecimento. Ah, professor, meu aluno só quer fazer 3 dias na semana. Aí eu pergunto, é o aluno que sabe mais do que você? O aluno procurou você por quê? Porque ele tem um problema e você está ali para resolver. No dia que o aluno diz para você o que tem que fazer, você já não serve para ele. Ele vai trocar você como troca de sapato ou de roupa. Então,
O mínimo na ciência para emagrecer é de 5 a 7 dias na semana. E a progressão? Você tem que dar 1 a 2% de um dia para o outro, numa periodização. Aí você vai dizer assim: "Pô, cara, e o tempo intervalo de recuperação de uma sessão para outra?" De 6 a 24 horas, porque é uma intensidade moderada. Tudo isso aqui é calculado, tudo isso aqui eu fiz na mão, mas eu vou te mostrar uma forma bem mais fácil que eu tive que fazer para você saber emagrecer qualquer pessoa. Agora que vocês já perceberam que tem que modular um componente gordo, como é que a gente mantém e modula o componente magro? Como eu posso manter ou aumentar? Aí, ó, a massa muscular é onde eu tenho a variável que eu posso aumentar, né? Eu tenho que provocar mudança no componente magro. E essa massa muscular é uma variável que a gente consegue contabilizar. Daí, eu tenho que colocar na prática. Qual é a intensidade de treinamento para se ganhar tecido muscular? Primeiro, treinamento resistido, treinamento de força ou musculação. Mas qual seria a capacidade? Modalidade, força dinâmica ou hipertrófica, né? Qual a fibra que mais hipertrofia? A fibra do tipo 2A. Qual a carga? De 70 a 85, 70% de 1 RM, né? Velocidade de contração rápida, porque a fibra de contração é rápida, a fibra do tipo 2A. E aí nós temos número de séries até exaustão, para provocar microlesões. Qual a via metabólica? Via anaeróbia lática. E, por último, intervalo de recuperação, aquele grupamento por seção muscular de 1/2 entre a série ou outra, e de 36 a 42, que seria 48 a duração de um dia de sessão de treinamento de um grupo muscular para fazer de novo. Respeitando os princípios científicos, que a gente faz essa montagem, tanto para o aeróbico como para o treinamento de força, nós damos um estímulo, o corpo reage, o corpo dá resposta e ele dá uma supercompensação. Essa supercompensação é nesse momento que eu tenho que dar outro treino. Observe, se você ficar dando o mesmo treinamento todo dia, não vai provocar adaptações, não vai provocar mudança. Então eu tenho que fazer a periodização, né, e os princípios científicos, principalmente, ó, adaptação que está aqui, é de onde a gente vai provocar a mudança. Mas a gente tem que como é que a gente vai informar para aquele organismo? Qual a adaptação que eu quero programar? Eu tenho que modular o exercício. Se eu fizer tudo a mesma coisa, não tenho novas adaptações. Para isso eu tenho que dar sobrecarga, que pode ser aumentando o volume ou a intensidade. Eu preciso dar continuidade, ou seja, eu não posso fazer uma capacidade que tem um intervalo de recuperação de 6 a 24 horas e fazer segunda, quarta e sexta, ou 2 vezes na semana, porque perde o princípio da continuidade. E a especificidade, para que que eu estou por que que eu estou modulando esse exercício? No caso do componente gordo, via aeróbia lipolítica, 42 a 56%. No caso do treinamento para aumentar a massa magra, eu vou trabalhar com força dinâmica. E aqui você tem um modelo na supercompensação, ó, se você tem uma relação ótima entre o exercício e o repouso, você tem o processo de emagrecimento, da queima de gordura, e o processo de aumento de massa muscular. Mas se começar prematuramente, aí você está catabolizando, perdendo massa magra. Então, para você ter uma ideia de colher de chá, olha só, o tempo necessário para a recuperação depende da intensidade e da duração da sessão de treinamento. E é essencial programar as sessões de intervalos corretos para poder evitar o excesso ou treinamento deficiente, que eu acabei de falar. Então, naquela supercompensação, você tem que iniciar o programa e é tudo calculado. E olha aí, para um treinamento aeróbio,
que a gente estipulou lá, ó, aqui de 50 a 85%, nós escolhemos 50%, de 6 a 24 horas, vendo? Então eu tenho que dar o treinamento, eu posso treinar 2 vezes, se eu ficar trabalhando a 50. Se eu for trabalhar 85%, eu preciso de um tempo a mais, 24 horas. Então eu tenho que saber isso. No caso da força dinâmica, o hipertrófico, o intervalo é de 36 a 48 horas, e eu tenho que respeitar esse tempo de recuperação para poder o músculo crescer e aumentar a massa magra. E aqui é uma forma, é um programa de treinamento periodizado, que eu fazia na unha. Na época não tinha internet, não tinha computador. Para quem não sabe, eu tenho 64 anos, né, então não tinha nada disso. Eu vi chegar o computador, o notebook, a internet, o celular, a internet, e hoje está tudo fácil. Observe que tem uma periodização aqui, ó, que não dá para te explicar isso, e eu fazia isso no cálculo, na mão. Porém, na necessidade de fazer com muito mais aluno, eu desenvolvi uma ferramenta que é muito precisa para quem sabe o processo de emagrecimento, tá. Tudo isso para ajustar, ó. Depois que eu faço essa modulação, eu tenho que turbinar o processo. Eu tenho que ajustar, segundo a definição do método peso, os macronutrientes de acordo no dia de treinar força, no dia de treinar atividade aeróbica. E aí eu fui buscar o índice glicêmico. O que é índice glicêmico? É um quanto chega rápido na corrente sanguínea a glicose. Você sabe que a glicose entrou na corrente sanguínea a partir do intestino delgado, o pâncreas produz insulina. E a ordem, para você ter ideia, de que acontece no organismo, primeiro essa glicose vai abastecer o cérebro, depois vai para o fígado, como uma reserva para o cérebro. Depois vai para o músculo, que sobra vai virar gordura. E cada tipo de carboidrato desse, de glicose, esse aqui no programa de emagrecimento saudável não entra, é de alto índice glicêmico. Esse gera lipogênio. Vou dar uma dica, ó, toda vez que tiver insulina alta, né, ou resistência à insulina, o seu corpo está armazenando gordura. Ponto. O que a gente faz no programa de emagrecimento, o peso, a gente reduz a liberação de insulina, para que não faça lipogênio. Então, no caso específico do aeróbio, nós temos que utilizar, ó, índices glicêmicos baixos, que vai até 55. "Ah, professor, onde é que eu vou ver isso?" Olha, hoje já na internet, você vai ver aplicativos que já dão os que têm baixo índice glicêmico, médio índice glicêmico, quais são eles. Você coloca assim, ó, ele já te dá o formato prontinho para você ajustar. Um deles é o IG. Pronto, você pega lá, IG na internet, pesquisa, ele vai te dar o que você quiser. Até na hora que você comer, vai dizer: "Eu coloquei isso e isso", ele vai dizer o índice glicêmico e a carga glicêmica, tá? Vamos lá. Olha só, como eu falei, ó, alimentos moderados a altos geram um pico de insulina no nosso organismo. Fará gordura, gênese e formação. A insulina distribui essa energia da seguinte ordem, lembrando, cérebro, fígado e músculo. O que sobra, mandado para os adipócitos em forma de triacilglicerol ou triglicerídeo. E aqui alguns exemplos, ó, que a gente está vendo, ó, que tem alto índice glicêmico. E tudo isso aqui engorda facilmente. Aqui engorda se o cliente tiver gordura visceral ou resistência à insulina. Aqui, com esses daqui, emagrece. Aqui é só um modelo de uma tabela, tá? Então, para emagrecer efetivamente, ó, exercício físico correto, entenda que não é mais atividade física, a nutrição correta, garantia de resultado, valorização do profissional. Ó. E aqui é um estudo mostrando que quando eu faço ajuste entre o exercício físico e o alimento certo, eu ganho massa magra e emagreço rapidamente. Isso aqui é uma lógica para vocês entenderem. Agora,
eu vou apresentar o método que você, em poucas sessões de treinamento, no máximo 60 sessões, você pode emagrecer pessoas de 25, 30 quilos ou mais, e cobrar por cada programa desse 4, 9 mil reais. Se você vai começar inicialmente e tem receio, você vai ver depoimento. Eu comecei primeiro com 1.000 reais, agora eu estou cobrando 3. Vocês vão ganhando confiança porque o método ele já foi testado. O método já foi testado por mais de 2.000 pessoas que utilizam o método. E por isso é que é certeza só em replicar, tá? Então, por definição, como eu disse, ó, é uma reprogramação, e eu digo até mais, reprogramação metabólica. Eu procuro ver como está aquele organismo e verifico o que está fora da normalidade, quanto de gordura excedente, quanto de carência muscular, como está distribuída a gordura, qual a capacidade aeróbica, quanto de massa magra perder, ou seja, eu avalio os padrões fisiológicos e corporais de normalidade, transformando. Quando eu faço essa reprogramação, eu transformo, com o método peso, o corpo numa máquina de queimar gordura 24 horas. Por isso que é rápido a perda de peso. No método, nós cobramos por programas organizados, respeitando os princípios científicos. Nós não cobramos por hora-aula. Por isso que a gente pode fazer presencial ou online. Eu prescrevo muito online. E os meus profissionais da Galo Personal prescrevem online. Quando você tem a metodologia, tem a ferramenta, né? A ferramenta, que é o software que eu vou apresentar para vocês, para você controlar, modular o exercício. Foi por isso que eu tive que desenvolver o GPA. O método é dividido em 5 fases. Cada fase dessa, nós temos uma avaliação. E por que cada fase? Porque cada fase dessa são 2 semanas. E em 2 semanas, a mudança é muito rápida. A primeira fase, nós temos aqui, orientação, dura de 10 a 14 dias, ele pode estender. Nós temos um percentual de gordura, um percentual de carboidrato, de base glicêmico, água, um polivitamínico e um iogurte desnatado. Isso aqui é como a gente utiliza. Tá? Exercício aeróbico na via lipolítica, intensidade de 43% a 56%. A segunda etapa, de 8 a 10 dias, que é só proteína, água e um iogurte com farelo de aveia para poder facilitar de transportar essa gordura com facilidade. Exercício aeróbico na via lipolítica, também de 42 a 56. A terceira etapa, 10 a 14, tem proteína, carboidratos. E na prática, que eu vou colocar para vocês visualizarem isso, eu vou mostrar da seguinte forma. O programa tem cada fase é composta de uma avaliação física. Não é qualquer avaliação. É usando a ferramenta que eu vou apresentar para você, que é o GPA, que é o software. Porque sem isso, não dá para você fazer. E olha, depois eu dou uma surpresa até o final sobre o software. Cada fase é composta por uma avaliação, um programa de exercício, uma orientação alimentar, e antes de cada fase, faz de novo a outra avaliação, porque a mudança é muito rápida. Então, a primeira fase é a fase que você vai corrigir tudo. Essa fase, ela emagrece em média de 6 a 9 quilos, e ela pode ser estendida até 21 dias. Então, ela funciona assim. Nessa primeira etapa, com o ajuste do intestino, porque se o intestino estiver constipado ou estiver muito solto, não tem absorção adequada nem dos macros, nem dos micronutrientes. Então, a primeira coisa é corrigir o intestino. A correção do intestino dá com os tipos de alimentos, né, para corrigir o intestino e para tirar o processo inflamatório do intestino. O segundo, colocar o VO2 acima de 42, porque abaixo de 42 mililitros de capacidade aeróbica está consumindo massa magra. O terceiro, condicionar o corpo na via
de queima de gordura, já na primeira fase. E nessa primeira fase vai melhorar a qualidade do sono. Aquelas pessoas que têm insônia, que tomam remédio para dormir, tem que regular, porque o sono REM é onde está produzindo a maior quantidade de GH. E GH à noite, na restauração, é um hormônio lipolítico. Ele é antagonista da insulina e do cortisol. Então ele tem que estar alto. Então, para ele GH estar alto, eu preciso dormir, passar pelas 5 fases do sono. E é por isso que a gente corrige com o treinamento na via lipolítica, que na lipolítica aumenta a concentração do hormônio GH. Então, melhora o sono, reduz a resistência à insulina e tem que calcular a quantidade de água para aquela pessoa, para hidrolisar, para facilitar, né, para não ter inchaço. É por isso que essa primeira fase começa já a reprogramação metabólica. A segunda nós começamos a ensinar o corpo a queimar gordura. Cada treinamento que a gente dá, a gente trabalha queimando gordura e o corpo fica mais tempo queimando gordura. Para ele ficar mais tempo queimando gordura, precisa consumir alimentos de baixo índice glicêmico. Viu aí como é interessante a junção disso? E esses alimentos de baixo índice glicêmico vai aumentar a queima de gordura em 19 vezes. É isso mesmo. Então, no próximo treinamento aeróbio, eu tenho que ser maior do que esse, para provocar mais tempo queimando gordura. Esse é o que a gente faz. Então, nessa segunda fase, a gente está condicionando o corpo já na via lipolítica. A terceira etapa, a gente vai turbinar a queima de gordura. Como assim? Nós vamos introduzir, a partir daí, exercícios em forma de circuito, né? Fazer um trabalho de RML junto com o trabalho aeróbio, organizado, com a alimentação dos índices glicêmicos ajustados. Na prática, faz a primeira avaliação dos padrões de normalidade com o software que eu vou apresentar para vocês, elabora o programa de acordo com o objetivo da fase, elabora uma orientação alimentar da fase, calcula a quantidade de água e vai, ou seja, pede para o aluno seguir. O que seriam esses padrões de normalidade? O software vai ver a idade, a estatura, o peso, percentual de gordura, a carência muscular, a gordura excedente, a distribuição dessa gordura, a glicemia, a resistência à insulina, colesterol, triglicerídeo e como funciona o intestino, através da anamnese. Nem só isso, o software também avalia nível de estresse, frequência cardíaca de repouso, pressão arterial, VO2, qualidade do sono, taxa metabólica basal, o gasto calórico diário. Né? Então, é um software que foi construído para isso. Você pode estar perguntando, como é que eu vou fazer? Então, eu vou mostrar para você aqui agora como é que funciona. Tá? A progressão ela tem 2 microciclos. Os 2 microciclos, um introdutório e um condicionante. Depois que eu faço a primeira etapa, que é o modelo da primeira etapa, vou mostrar as sessões, como é que a gente faz. Então, não é qualquer sessão. A primeira sessão tem a duração na via lipolítica, calculada a frequência cardíaca para estar com a zona-alvo de queima específica e para poder fazer um microciclo introdutório e um condicionante. Vou mostrar para você como é que funciona. Aí, eu tenho que calcular a quantidade de carboidrato, a quantidade de proteína e a quantidade de gordura. Divido 6 ou 7 ou 8 refeições, cada uma delas, converto cada um deles em grama, que é fácil, que o programa, o método ensina com facilidade, e acha e monta assim, ó, a cada 2 horas e meia, 54 nesse caso, 54,2 gramas de proteína, 47 de carboidrato, 15 de gordura e a quantidade de água de 3 a 4 litros, num exemplo que eu estou dando. 2 horas e meia depois, outra refeição, com essas mesmas proporções. É por isso, porque o corpo, se você fica muito tempo sem comer, o que é que acontece? Existe um hormônio chamado leptina, que quando você fica muito tempo sem comer,
ele diminui o seu metabolismo, o seu corpo gasta menos energia e poupa energia e quebra-se massa muscular. Então, nesse caso, a gente faz o corpo estar trabalhando o tempo todo e ele gasta energia, pra você ver como come. Mas como assim? É assim. E os pratos? Esse é um exemplo de prato, ó, da primeira etapa, 2 horas e meia, ó, que tem aqui, ó, consumir a refeição a cada 2 horas e meia. Ó, outro prato, ó, carne moída, alface, berinjela, as porções ajustadas, outro prato do primeira, e aqui eu estou mostrando, ó, primeira etapa do programa, ó, em apenas 8 sessões organizada, é isso aí. Vocês podem duvidar, porque vocês fazem atividade física, tem que sair da bolha, você tem que fazer exercício físico, controlado, modulado, aqui é outro exemplo. Ó, outro exemplo. Então tem aqui mais vários exemplos. Se você quiser tornar um especialista, aqui, ó, um programa exclusivo que eu levei 35 anos pesquisando e organizando está disponível. Ele emagrece qualquer pessoa, né? Mas você poderia pensar assim: "Pô, isso aí é caro". Não, antes disso, eu quero mostrar para vocês, né, uma ferramenta que eu vou colocar aqui, meu querido, vou colocar o GPA. Bom, é o que eu queria mostrar para vocês. Para fazer tudo isso, né, antigamente eu fazia na mão, aí surgiu o computador. E aí depois surgiu as planilhas de Excel, eu fazia todo no Excel. Depois eu mandei construir, dei os algoritmos para esse software. Por quê? Eu preciso trabalhar com muita gente. Claro, se eu vendo 10 programas a R$ 10.000, eu tenho R$ 100.000. Então eu precisava de uma ferramenta para controlar, né, me identificar os programas e gerar um programa. Então aqui, ó, novo aluno, coloco aqui Maria das Couves. Pronto. Fácil, fácil. Ok. Dá um sinal. Aí perguntas. Idade. Nasceu no dia 14/6 e vou colocar 1989. Então, Dona Maria das Couves tem 34 anos, é feminino. E aí, a partir daqui, eu vou. Estranho está compartilhando. Deixa eu ocultar aqui para ver se. Para baixo. Agora. Próximo. Aí eu vou ver, ó, qual o objetivo. Eu pergunto para o aluno: ó, eu quero emagrecer, quero melhorar meu condicionamento, eu quero ficar bonito, lazer, quero hipertrofiar a coxa, o glúteo, né, que a mulherada é assim que pede, melhorar o desempenho e saúde e prevenção. Eu pergunto: como é o seu condicionamento atual? Ela diz: eu nunca fiquei parado. Eu fazia 2 vezes, 3 vezes na semana com o personal aí, mas não adiantava nada. Aí eu trocava. Então, ó, irregularmente ativo. Há quanto tempo? 1 ano, 1 ano. Vou colocando. Vocês observem que vai saindo aqui, ó, todos os resultados, tá? Quantos da semana você tem que fazer? Lembra que são de 5 a 7? Tá? Eu digo logo, para um programa de emagrecimento, mínimo é de 5 dias, 7 vai fazer. Não necessariamente pode fazer comigo, você pode fazer à distância. Eu posso conversar com você, te orientar e você vai fazer. E isso é fácil hoje. Então, colocando aqui, ó, 7, 6 dias. Tempo, 60 minutos. Qual o dia que ela não vai treinar? Ela não treina segunda-feira, porque é o dia mais cansativo para ela. Então, eu coloco aqui, ó, para poder o software fazer a periodização, ou seja, da evolução do treinamento. Pergunto: o exercício que ela fazia? Ela corria, fazia pilates, né, de vez em quando fazia uma musculação, ou seja, nada controlado. Qual era a intensidade? Moderada.
Onde você prefere fazer atividade? Em casa e na academia. Quantas refeições fazia por dia? Ela disse: "Ó, café, janta e almoço". Já fez alguma dieta? Sim, fiz dieta da sopa, né, há 3 meses. Então, suplemento, ela disse lá, ó, Herbalife, vamos lá. Já fez algum teste de esforço? Não. Bebida alcoólica 2 a 4 vezes. Ingere líquido, tenho dificuldade, professor, eu tomo aqui, ó, 1 a 2 litros. Já sabe que tem que regular, né. Aí pergunta: "Você é diabético e tem na família?" "Não, e não tem casos na família". "Como é que está a sua glicemia?" "Ó, a última vez deu 99", eu coloco aqui. "Ah, e quanto é que estava o colesterol?" 212, então coloca aqui. Triglicerídeo, ó, abaixo de 150. Tabagismo, eu nunca fumei. Tem alguma dessas doenças? Ela disse: "Olha, eu atualmente eu estou um pouco anêmica, porque a minha menstruação é intensa e eu estou perdendo muito hemoglobina, né, ou as células vermelhas, né, na menstruação. Toma alguma medicação?" Disse: "Ó, toma algum calmante, que eu ando estressado, né, contraceptivo", e eu vou colocando. Outros medicamentos, coloco se tiver. Aqui, doenças ou queixas, né, que ela pode colocar aqui, também outras aqui. Lesões musculares, tendinites. Ela disse: "Ah, tem uma tendinite do supraespinhoso, uma dorzinha que fica no meu ombro", né. Histórico na família, ela tem um histórico de cardiopatia, e de hiper e aqui como observação eu coloco, ó, menstruação com fluxo intenso, porque tem que dar na alimentação do programa, né, que ela corrija isso também no alimento de baixo índice glicêmico com a alimentação rica em ferro, aí sim, transportar, você sabe que quem transporta oxigênio e CO2 no corpo é hemoglobina, e a hemoglobina ela é presente nas hemácias, ou células vermelhas. Tudo isso você aprende no método peso. Indique aqui, ó, algum médico já disse que você tem algum problema no coração? Não. Você sente dores quando pratica alguma atividade física? Não. No último dia no mês, você praticar? Também não. Você apresentou desequilíbrio devido à tontura ou perda de consciência? Não. Você possui algum problema articular que poderia? Também não. Você atualmente algum medicamento para pressão arterial? Não. Sabe alguma coisa ou razão na qual você não possa realizar atividade física? Não. Quando ela diz não, ó, atividade física liberada. Se ela disser qualquer um sim, vai apresentar, procure um médico. Feito isso, vamos avaliar o risco de desenvolver doença arterial coronariana. Vocês estão vendo como é preciso? Sem essa ferramenta, eu não tinha. A maioria das pessoas acima do peso tem problema de formação de placa, colesterol alto, né, e aqui a gente vai organizando. Então ela diz assim: "Ó, minha atividade moderada, o peso, ela está na faixa de entre de 12 quilos. Sexo e característica, é uma mulher, né, que está aqui, ó, abaixo de 40 anos. Fuma? Não. Pressão arterial 120 por 80. Aqui é o que refere à sua aluna.
Aí você vem para cá, só tem uma pessoa ou um parente com doença vascular, hipertensão. Colesterol está em essa faixa, já deu 15 pontos, risco abaixo da média de desenvolver doença arterial coronariana. Feito isso, eu vou avaliar o nível de estresse, porque o nível de estresse me diz se o cortisol está alto, está fazendo proteólise e poupando gordura. Então eu pergunto: falta de apetite? Não. Disfunção gastrointestinal, meu intestino é preso, marco aqui. Insônia? Sim. Frequência cardíaca elevada? Não. Lesões musculares? Não. Diminuição da libido? Sim. Pressão alta? Não. Falta de concentração? Sim. Irritabilidade? Sim. Aí evidência de estresse. Então eu já sei que eu não posso colocar uma intensidade muito alta para ela não fazer proteólise, ok? Então aqui a gente vem e faz a avaliação corporal. Peso atual, vamos lá, 92 quilos, altura 1,56 m, abdômen 115, quadril 125 e cintura numa faixa de 92. Bom, isso já está me dizendo, ó, obesidade 2, tá vendo? Risco alto de desenvolver doença da síndrome metabólica, e aí eu vou escolher o protocolo. Eu vou colocar o Eltman, o que deu, pois ele vai me dar o sugerido e me diz, ó, que ela tem 12,3 de carência muscular, 22,4 kg de gordura excedente, ela com 92, ela cai inicialmente para 74. Feito isso eu estou mostrando a avaliação dela, ó, tanto aqui quanto no risco. Feito isso, é que eu vou colocar a programação, 80 de repouso, não vai fazer o treinamento na água, ela tem um teste que eu posso fazer, o teste de rampa individualizada ou DUC, que são perguntas feitas, ou pode ir para o médico e o médico vai dar, né, no caso específico, o teste lá ergométrico, né? Então aqui, ó, vou colocar o médico, que ele vai dar o VO2, vamos supor, 33, tá? E a frequência atingida, no máximo, foi 170. Então, o sugerido aqui deu, ó, 38 para 33, classificou moderada, e é esse valor aqui, está em azulzinho, que é o gasto calórico que a gente vai calcular os tipos de carboidrato, a quantidade. Aqui eu vou dar perda de gordura, vou colocar 50%, pronto. O gasto energético, 394, já me deu a duração inicial, já me mostrou aqui ó, que eu quero fazer inicialmente só aeróbio para corrigir, né? E aí eu faço a programação, uma caminhada, pronto, jogo tudo para iniciante, pronto. Aí na hora de imprimir as 2 semanas de treino, eu faço, ó, mostra a capa, anamnese, o parquet, análise da composição corporal, IMC, as medidas hemodinâmicas, o agendamento e a prescrição aeróbia. Eu quero, como eu disse, 14 sessões, 2 microciclos. Pronto. Feito isso, vai sair assim, ó. Ok, salvar. O que é que você tem para mostrar para o seu aluno? A capa, a anamnese que respondeu, olha coisa linda. O parquet, resultado das perguntas, tá vendo? O que mais? Vai mostrar aqui para a gente a composição corporal, 12,3 de carência, 22,4 de gordura excedente.
Isso tudo você está mostrando seu aluno do outro lado do mundo, pela internet. Né? Risco coronariano, estresse e risco metabólico. Então, fator muito alto. No caso do risco coronariano, abaixo da média, bom. Evidência de um possível estresse mental, as medidas hemodinâmicas, a zona alvo de treino, e eu pego esse que está em azul, 2.496, para calcular a quantidade de carboidrato, proteína e gordura. Já deu a zona alvo, já deu a primeira duração, disse os dias que vai fazer o treinamento e mandou o treinamento aqui pronto com zona alvo. Tá? É assim que funciona. Você tem aí o depoimento da Andréa Luiz? Então, vocês vão ver, é assim que faz. Se você não tem a ferramenta, fica difícil. Eu também fazia na mão. É isso que sai pronto. Ou seja, hein? Pode colocar aí. Tudo isso aqui, ó, de programa, do programa peso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tô cobrando 7.000 fora as avaliações. Sim, gente, ó, a propaganda do meu estúdio, do meu trabalho, quem faz são os meus alunos. Em questão de horários, assim, porque eu não tenho vaga, tô me virando em 1.000, muitas pessoas pedindo para fazer o programa peso. Tô fazendo 6 detox, primeira fase, porque as pessoas que me procuraram precisavam perder 8 quilos, 9 quilos, e isso aí a gente sabe que a gente consegue em 21 dias. Hoje eu avalio, se eu comparar com quando eu comecei, gente, hoje eu bato o olho, vem tudo na cabeça, assim, ó. Tudo que eu vou falar para a pessoa, e a gente tem que falar para o nosso cliente de uma forma que ele entenda. Eu só tenho a agradecer a você, que me apresentou esse mundo maravilhoso do programa Peso. É incrível. Eu estou muito feliz hoje que deu uma folguinha maior aqui no horário, para te agradecer e dizer que tudo que eu tenho, se eu não tivesse você na minha vida, eu não seria o que eu sou hoje.